hoje sobre aquela expressão lá da série de Taylor, tá? Meu querido Derek, dá uma mutada aí no seu mic. Por quê? Porque tá atrapalhando o meu aqui. Como? Não tá fazendo som nenhum no PC? Mas o quê? Ah, tá uma zoeira do caralho aqui saindo som. Perdão. Vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui, ó? Então vamos olhar o teorema, tá? A gente tem... Deixa eu ver uma coisa aqui. Não deu. Não deu. Não deu. Alguém lembra qual que é o atalho para fazer o corte aqui da tela no Windows? Windows Shift S é o que eu uso. Será que é isso? Deixa eu ver. Vamos tentar. Windows Shift S. É isso aí. Valeu, brigadão. Nada. Eu uso tempo internal. É, eu usei esses dias atrás aí, mas eu esqueci. Vamos lá. Só que aqui agora ele não... Aí, beleza. Então tá aí o teoreminha, tá? Então vamos olhar para ele. Tá, olha só. O que está dizendo aqui o teorema? Então eu tenho uma função f que tem as suas derivadas em algum intervalo a menos r. Então a primeira coisa aqui para a gente observar é: ele tem um ponto A, e ao redor do A, dentro de um intervalo, então eu tenho aqui o A mais R, e tenho aqui do outro lado o A menos R, tá? Esse ponto aqui e esse outro ponto aqui. Só que o intervalo que eu estou olhando é aberto, beleza? Então na verdade seria alguma coisa assim. Desenhar direitinho. É aberto aqui, é aberto aqui, tá? E daí a gente está olhando só aqui dentro. Então é o que o teorema está pedindo, ó, o A menos R até o A mais R. Então é aqui dentro que eu estou olhando, tá? O que acontece aqui dentro? Aqui dentro, então eu tenho uma função que está definida aqui dentro e que tem derivadas, em todas as derivadas definidas aqui para esse intervalo, tá? Todos que eu precisar calcular, de qualquer ordem, tá? Então ele está dizendo que essa função f, a função f, tá? E as suas derivadas de qualquer ordem dentro aqui deste intervalo, com elas eu posso montar, então, esta série, que é chamada de série de Taylor. Então eu posso construir essa série aqui, ó, das derivadas, né? F derivada de ordem n no ponto A dividido pelo fatorial do n
multiplica o x menos a elevado a n. Então, por exemplo, derivada de ordem 0 é a própria função. Tá? Derivada de ordem 1, que é f', f2', f3', 4', assim por diante, até a derivada de ordem n. Então, eu monto esta série aqui. Tá? Então, ele está dizendo que a minha função f pode ser representada por esta série, tá? Dentro deste intervalo aqui, que eu destaquei em vermelho. C e somente C. Então, isso tudo aqui vale C e somente C. C e somente C o quê? Então, C somente C. C e somente C o limite. C e somente C o limite para n tendendo a mais infinito da derivada então de ordem n mais 1 dividido pelo fatorial de n mais 1 num ponto que se n, tá? X menos a elevado a n mais 1, se quando eu jogo isso ao mais infinito, isso aqui então dá 0. Tá? E esse cara é um cara que está aqui dentro do intervalo também. Essa letra aqui é a QC de n, tá? Tá lá dentro também. Isso aqui nada mais é do que o teorema do valor médio, que é usado para provar isso daí. Tá? Bom, mas então vamos tentar entender melhor isso aqui. Quer dizer que esse cara aqui, ó, então eu vou poder escrever a série da seguinte forma. Eu vou escrever a série para n que vai vamos fazer de outra variável, para k que vai de 0 até n. Daí, derivada k é a variável, então a derivada de ordem k no ponto A dividido pelo fatorial do k, que multiplica x menos a elevado a k, e aí mais o erro, na verdade é um erro, que é a derivada. Então meu k está indo de 0 até n, então aqui de ordem n mais 1, num psi n sobre fatorial de n. Na verdade, que se n mais 1. E daí x menos a elevado a n mais 1. Isso aqui vai funcionar para nós como um erro que eu cometo se eu truncar na posição n, tá? Então, por exemplo, se eu quiser representar a minha função em x por meio desta série, na verdade não é a série, aqui é um polinômio, tá? Então esse aqui agora é um polinômio. E ali é o erro aqui em verde, que está aqui, é o erro que eu estou cometendo, beleza? Aqui fica melhor se eu usar a corzinha aqui do polinômio. Então significa que eu estou aproximando a minha função por um polinômio, que é esse aqui de grau n, e no grau n mais 1 eu tenho essa expressão aqui, que é uma expressão de erro. Tá? Bom, então beleza.
Então, no fundo, é isso aí que o teorema acaba dizendo para a gente, tá? Uma outra forma de eu interpretar o teorema. E isso é dentro, evidentemente, de um intervalo, ok? E essa série aí, então, a gente chama ela de série de Taylor. Tá aqui, ó. Beleza? Bom, no Leithold, no livro lá que a gente está seguindo, tem a demonstração aqui, tá? Tem toda a demonstração aqui. Eu não vou me preocupar muito com a demonstração disso daí agora, tá? O que eu quero é entender o teorema, para poder usar o teorema. Então, o teorema diz que eu posso escrever uma função, na verdade, como se fosse um polinômio. E claro que eu vou cometer, então, um erro por estar fazendo isso aí, né? Por fazer isso aí. Tá? Bom, vamos dar uma olhada, então, agora o seguinte, ó. Esse aqui, na verdade, vamos dizer assim, é a conclusão que a gente tira no final quando a gente está estudando uma série de potência, tá? Observa que essa série de Taylor aqui, ela é uma série de potência, certo? Isso aqui é o que a gente acaba concluindo no final, tá? Se vocês forem olhar, ó, série de potência, série de Taylor, série de potência, série de Taylor. Aí tem a série de Maclaurin, que é quando A é igual a zero, série de potência. E aqui está terminando, entrando em série binomial. E logo já termina e já vai para o capítulo 14, que são as equações paramétricas aí de plano, tal. Vocês viram em álgebra linear isso daí. Então isso aqui já está praticamente no final, esse teorema aqui, né? Que é o, vamos dizer assim, esse teorema. Esse teorema é a conclusão final, o fechamento da coisa, tá? Vamos ver da onde que vem isso daí, então, né? São as séries de potência que a gente começou a olhar, que eu fiz ontem aí para vocês da exponencial de x. Aqui tem integração, tem derivação, fala, né, tal. Vamos ver aqui então como é que começou essa história toda aí, tá? Derivação de séries, ó, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui para ver as coisas aí, ó. Série de potências, tá? Bom, então uma série de potência em x menos a é isso aqui que eu já tinha mostrado para vocês aí, tá? Nada mais do que isso daqui. Então, aqui, ó, eu posso pensar simplesmente nisso aqui como uma série de potências. Então vamos aqui, vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso daí. Então olha só, aí, série de potência, tá? Como que é a cara então de uma série de potência? Uma série de potência, a cara dela é essa aqui, ó, que está aqui, tá? Então eu tenho um termo constante aqui, a variável é o x, tá? No somatório a variável é o n. Isso aqui, se convergir, se esse negócio aqui for convergente, eu posso então, como eu fiz na aula de ontem, pensar que isso daí é uma função f que depende de x, tá? Bom, e esse Cn? Esse Cn aqui é um número, né? Então, por exemplo, exemplos então, para n de 0 a mais infinito, esse Cn, ele depende do n, tá? Mas ele pode depender do n de maneira constante? Até pode. Por exemplo, podia ser só simplesmente um número 2? Pode. Tá, e o x menos o a pode ser um ponto. Que ponto? Pode ser, por exemplo, π? Pode. Elevado a n. Tá, beleza. Isso aí é uma série de potência. Bom, o meu Cn, ele pode ser 1? Pode. Então ficaria... Aqui seria 1. O a pode ser 0? Pode. X elevado a n.
O Cn, ele pode ser, Cn pode ser igual a gente viu ontem, menos 1 elevado a n? Pode. Então eu teria aqui uma série de menos 1 elevado a n, x elevado a n, para n maior ou igual que 0. É uma série de potência? É uma série de potência. Tá? Então, série de potência, a cara geral dela é essa aqui. Beleza? Ok, então vamos continuar aqui. Bom, tá, aqui ele está convencionando, mesmo se o x for A, aqui vai dar 0 elevado a 0, isso aí é uma inconsistência, então ele vai definir isso como 1 para fazer a série e tal, tudo bem, isso aí está de boa. Ou poderia simplesmente matar o 0 daqui, tirar ele da brincadeira. Bom, um caso especial aqui, por exemplo, isso aqui, ó, vai dar um polinômio. Estava falando agora há pouco lá, tá? Bom, beleza. Séries de potências em x menos a e x, existem série de potências com essa cara aqui. Ah, então como é que é esse negócio aí? Pera lá. Então poderia pensar então assim. Somatório para n igual a 0 até mais infinito de, por exemplo, uma gn de x. Isso aqui elevado a n vezes uma constante Cn. Poderia pensar que isso daí é uma série de potências em Gn de x. Poderia pensar, tá? Porque são potências n da G de x, tá? Da Gn de x. Então sim, poderia pensar dessa forma também, tá? Bom, a gente vai tratar aqui, que ele está falando, de séries basicamente desse tipo aqui, ó, tá? E desse tipo aí, não desse tipo aqui, igual a gente viu no teorema, posso pensar simplesmente assim? Você pode, é só você substituir o x por x menos a, você está aqui dentro dessa série. Então, se eu estudar uma série de potência desse tipo aqui, ó, e tirar um monte de conclusões de série de potência desse tipo aqui, eu no fundo estou estudando essa daqui, eu só faço uma pequena mudança de variável aqui. Meu x vai ser, na verdade, agora eu vou atribuir para ele x menos a, tá? É o que ele está dizendo aqui, ó. Tá? Bom, então, basicamente, a gente pode pensar em série de potência desse tipo aqui. Então, daí, a gente vai, então, pensar, para pensar em série de potência, a gente vai pensar nisso aqui, essencialmente, tá? E mais, né? Eu vou pensar que ela é uma f de x se isso aqui convergir, porque se ela não converge, não dá para mim pensar nisso aqui não, tá? Beleza. Então, mas o que importa é, basicamente, eu estou pensando em série de potências como algo que é somatório. Então, tem uma constante x elevado a n, para n que vai de 0 a mais infinito. Essencialmente, a série de potência vai ser isso aqui para mim, tá? Série de potências. Beleza. Então, com isso, vamos seguindo aqui para ver o que mais que a gente tem aqui, ó. Ele faz aqui uma observação, ó. Se eu fizer o x igual a 0, isso aqui vai dar somas de zeros. Então a série é convergente, tá? Tem algumas séries que são convergentes só para esse valor de x, enquanto tem séries que convergem para tudo quanto é tipo de x. E algumas que convergem só dentro de um intervalo. Então vamos dar uma olhada nisso aí agora, tá? Então ele estava falando do exemplo 3. Vamos dar uma olhadinha no exemplo 3, que é um exemplo que é interessante assim da gente olhar. Então olha só, ele quer encontrar os valores para x que faz com que esta série aqui seja convergente.
Tá. Bom, então olha só, para a série dada ele pega o termo geral aqui e no n e o termo geral no n mais 1 e aplica o teste da razão. E aplicando o teste da razão, então limite do módulo do n mais 1 por n, ele faz a conta, vai ser simplesmente o limite para n tendendo a mais infinito disto daqui, tá? E isso aqui, o limite disso daqui, se o x for diferente de zero, quando o n vai a mais infinito, vai a mais infinito. E se vai a mais infinito pelo teste da razão, então diverge. Ok. E para x igual a zero, porque eu fiz a análise do limite aqui para x diferente de zero, para x igual a zero, isso aqui vai ficar sempre zerado, vai convergir. Porque para x igual a zero sempre vai convergir. Bom, então, conclusão. Essa série aqui converge quando x é igual a zero, e se o x for diferente de zero, ela diverge. Então, ela só converge para x igual a zero. Tá? Então, é um exemplo aí interessante, né? Essa outra aqui, ó, 1 sobre o fatorial de n vezes x elevado a n. Tá? Então, de novo, ele está pegando o limite da razão, do n mais 1 sobre o n. Isso dá zero, que é menor que 1, então ela é absolutamente convergente, portanto, ela é convergente para todo x. Tá? E aí tem aqui uma série de exemplos que eu sugiro vocês darem uma olhada, até que chegamos aqui no nosso primeiro teorema, que diz para nós o seguinte, ó. Se a série de potências for convergente para x igual a x1, se x1 diferente de zero, então ela é absolutamente convergente para todos os valores de x que satisfaz isso aqui. Tá, então vamos lá, vamos entender isso daí. Então. Bom, então eu tenho ali a minha série de potência. Essa daí, tá? Tá, não gostei disso aí não. Vamos lá. Eu tenho uma série de potências aqui, que é essa aqui. Cn, x elevado a n. N vai de zero a mais infinito. Aí, sobre esta série, eu não consigo descobrir muita coisa, mas eu descubro, por exemplo, que a série do Cn, quando eu pego x igual a r, por exemplo, para x igual a r diferente de zero. Tá? Eu vou lá e estudo isso aqui, Rn, para n começando em zero e indo a mais infinito. E olhando esta série, que é derivada da série de potências, eu percebo que essa série, porque essa série aqui agora eu fixei o x igual a r, eu percebo que ela é convergente. Bom, nesse caso aí, então, eu vou poder concluir o seguinte, ó, isso implica que, isso implica que a minha série de potências para n de zero a mais infinito, ela vai ser absolutamente convergente para módulo de x menor do que o módulo do r. Porque o r pode ser um número negativo. O que significa esse cara aqui? Significa este intervalo aqui, ó. Você tem aqui o módulo de r, e aí aqui você tem x, na verdade aqui x mais módulo do r, e aí do outro lado aqui x menos o módulo do r. Tá? Então daí, dentro deste intervalo, a minha série vai ser absolutamente convergente, portanto a série é convergente ali. Só sabendo que ela converge para um determinado x, que é o x igual a r, que é diferente de zero. Tá? Então é isso que aquele teorema ali está dizendo para a gente. Então beleza. Então, tem a demonstração. Para a gente aqui, como eu já falei, não interessa muito. Aí ele está ilustrando aqui, por exemplo, uma ilustração do teorema é dada no exemplo 1,
que eu propositalmente pulei. Vamos voltar aqui. Então vamos lá ver o exemplo 1. Quem é a série? A série é menos 1 elevado a n mais 1, que multiplica 2 elevado a n, x elevado a n, sobre n, que multiplica 3 elevado a n. Então tá, então pô, uma parafernália legal aqui, né? Bom, para essa série dada aí, então eu tenho o n mais 1, lá e tal, faço a conta, tal, então 2/3, beleza. Então olha só, a série de potência é absolutamente convergente quando esse cara aqui for menor do que 1. Ou equivalentemente quando o módulo de x for menor que 3/2. Ou seja, dentro do intervalo que vai de x até 3/2 e de x até menos 3/2. Tá? Beleza. Então é um exemplo essa daí. Bom, você tem uma série de potências. Então, uma dessas três coisas aqui vai acontecer sempre. Tá? A série converge somente para o x igual a 0. Porque eu sei que para x igual a 0 ela converge. Mas então ela vai convergir somente para o x igual a 0. Tá? Como o exemplo que a gente viu agora há pouco. Ela é absolutamente convergente para todos os valores de x. Como a gente viu a exponencial ontem. Ou então vai existir um número r, no caso aqui positivo, tá? De tal forma que a série é absolutamente convergente para todos os valores. Esse r positivo é só por uma conveniência para escrever o teorema, tá? Ah, porque você fez aqui agora, acabou de fazer que é um módulo e tal. Pois é, o módulo vai ficar positivo sempre, o módulo do r. Mesmo que você conclua que é para um r negativo que a série converge. Então, vai ficar o módulo, esse R grande é o módulo daquele Rzinho meu. Tá? Bom, existe um número R maior que 0, tal que a série é absolutamente convergente para todos os valores de x, de forma que o módulo de x fica menor do que R. Então vai ficar, o x vai ficar entre menos R e R. Nesse intervalo ela é convergente. E fora dele, ela vai ser divergente. Então, uma dessas aqui, tá? Vai acontecer. Claro, não dá para acontecer. Então, uma e somente uma das seguintes afirmações é verdadeira. Tá? Aí você pensa assim: mas se ela é absolutamente convergente para todos os valores de x, então ela converge para todos os x, então ela converge para x igual a 0. Então, daí aconteceu. Se isso aqui acontece, acontece aquilo ali. Pois é, não foi muito feliz aqui na escrita dele. Tá? Mas é que vai acontecer alguma dessas coisas aqui. É isso, no fim das contas é isso aí que ele quer dizer. Uma dessas coisas aqui vai com certeza acontecer. Se não é isso aqui, por exemplo, se acontecer isso aqui, tá? Pode ter, pelo menos uma dessas coisas vai acontecer. No fundo é isso. Então a tua série, por exemplo, ela converge somente para o x igual a 0. Tá? Aqui é somente. Então tá bom, pera lá, tô falando merda para vocês, ó. Então, uma e somente uma das seguintes afirmações é verdadeira. Isso aqui está correto. Se ela é absolutamente convergente para todos os x, ela converge para x igual a 0, mas não é somente no x igual a 0. Ela converge para outros valores. Tá? Então, ou ela vai convergir somente para o x igual a 0, para o resto não vai. Ou ela vai convergir para todo mundo, inclusive para o x igual a 0, mas não somente para ele. Ou então vai ter um intervalo em que dentro daquele intervalo aberto ela converge e fora ela diverge. Tá? Bom. Aí tem a demonstração. Também não interessa muito para nós. Interessa eu ter na cabeça esse resultado. Tá? Eu tendo esse resultado na cabeça aqui, ó. Então, por exemplo, converge só para o x igual a 0, ou então converge para todo o x, ou então dentro de um intervalo. Então, como é que a gente começa a trabalhar? A gente começa a trabalhar basicamente tentando encontrar um R que vai definir um intervalo em que a série converge. Tá? Se eu não conseguir encontrar esse intervalo, a chance de a série convergir somente para o x igual a 0 é grande. Então, tem que tentar provar isso. Tá? Agora, se ela convergir dentro de um intervalo e eu encontrar, pode ser que eu consiga ampliar esse intervalo ao ponto dela convergir para todo mundo. Então, o caminho basicamente é esse. Tá? Quando você tem uma série de potência, você vai tentar encontrar o intervalo em que ela converge. Se você começar a ter dificuldades e não conseguir encontrar esse intervalo,
a chance de ser o item 1 aqui, que ela converge só para x igual a 0, é grande. Então eu vou tentar provar isso. Tá? Mas se eu encontrar um R, eu tenho que ainda verificar, que pode acontecer isso, se eu encontrar um R em que dentro do intervalo que o R define lá, né, que é o x menos R e o x mais R, tá? A série ali converge, fora dele ela diverge, pode ser que eu consiga aumentar esse intervalo, que na verdade ela converge para todo o x real. Então pode ser que eu consiga fazer esse R crescer indefinidamente. Se eu conseguir fazer isso, daí eu consigo mostrar que ela converge para todo número real. Tá? Bom, aqui ele está ilustrando, ó, essas figuras. Tá? Ele deu o exemplo lá do exemplo 1 de novo. E aqui, ó, olha lá, você veja que normalmente a gente pergunta isso aqui, ó, determine o intervalo de convergência das séries de potência. Tá? Então você vai começar a fazer a conta e vai ver aqui, então meu x menos 2 tal, aí vai fazer a conta para ver como que é que converge. Você está usando o teste da razão aqui, aí você encontrou. Então veja, ó, como você está usando o teste da razão, você está impondo, para que isso aqui funcione, você está impondo que seja menor do que 1, para poder convergir. Tá, beleza. Só que quando você impõe isso aqui, você vai encontrar sim um intervalo, mas não quer dizer que você encontrou o maior intervalo. Pode, porque você impôs uma coisa aqui para poder convergir. Mas de qualquer forma você determinou um intervalo. Pode ser que você consiga ampliar esse intervalo, entende? É isso que, por isso que eu estava falando ali atrás de poder aumentar o intervalo. Então tem todo um estudo aí que a gente vai fazendo em termos de séries de potência. Beleza? Então aqui exercício para determinar os intervalos, tal, derivação. Então vamos lá. Então a gente aprendeu sobre, a gente viu aí agora, né? Para aprender a gente tem que fazer exercício, tem que queimar a mão aí, tal, né? Mas a gente olhou que série de potência sim pode definir uma função cujo domínio é um intervalo de convergência da série. Tá, então, ó, basicamente o que a gente tem é o seguinte, ó. Então eu tenho lá uma série de potência. Bom, por tudo que a gente viu até então, para uma série de potência aqui, eu vou tentar descobrir se existe um R positivo tal que a série CNXN converge para X pertencente ao intervalo que vai do menos R até o R. Tá? Então isso aí na verdade é uma pergunta. Existe? Se eu conseguir mostrar que existe, então eu consegui mostrar que dentro deste intervalo, que vai do menos R até R, a minha série converge. Então eu posso pensar que dentro deste intervalo aí, até saindo dele e indo a R, R, conjunto dos reais, eu posso definir então uma função f. Então posso definir uma função f que na verdade é representada, essa função f, ela vai ser representada por esta série aqui, tá? É isso aí que ele está dizendo lá. Então eu pego a série, certo?
Aí eu tenho essa série lá. Aí eu começo a fazer um estudo para ver se eu consigo encontrar um R de tal forma que a série é convergente para x dentro desse intervalo. Esse intervalo que está aqui. Tá? Não quer dizer que ela não seja convergente para um intervalo um pouco maior. Pode ser que até seja. Tá? Mas se ela converge aqui, beleza. Eu já posso então fazer o seguinte. Definir uma função que sai daqui e vai em R, cuja lei é essa série. Tá? Se eu conseguir aumentar, então o domínio da função vai ser o intervalo de convergência da série. Se eu conseguir aumentar esse R aqui, ou inclusive se eu conseguir fazer algo do tipo assim, olha, eu consigo fazer o R tender a mais infinito. Meu, então você na verdade mostrou que a sua função vai de R em R e é definida dessa forma aqui, como a gente fez com a exponencial. Tá? Bom, então a gente viu isso daí até então, que a gente conversou até então, é para coisas desse naipe aí, tá? Ok, daí aqui o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Se eu tenho uma série que tem raio de convergência, a gente chama esse raio, esse R aí, de raio de convergência, tá? Por quê? Porque é como se eu estivesse pensando aqui nesse intervalo aqui, ó, que está o zero, como se fosse um círculo em R, né? Só que é uma coisa então linear, não é uma coisa um plano, né? Mas é como se fosse, a gente fala que é uma bola aberta, tá? É uma bola aberta dentro dos reais que de centro em zero e raio R, tá? Porque vai R para lá e vai R para cá, tá? Então a gente fala que essa aqui é uma série de convergência com raio de convergência R. Tá? Quer dizer, eu sei então que ao redor do zero, com tamanho R, o intervalo, a minha série converge. E aí eu defini a função que sai daqui e vai em R. Eu vou poder calcular derivadas dessa birosca aí, tá? Então vamos lá, vamos ver. Então olha só. Essa série aqui, ela é convergente, é como se fosse um polinômio, tá? Polinômio a gente sabe que tem derivada. Então tá, raio de convergência R. Então esta série aqui, ó, que é a série da derivada dos termos, ó. Cai o N aqui multiplicando Cn, cai um grau aqui do x, ó. Então vai ficar para N de 1 até mais infinito, do N, Cn, x elevado a N menos 1, também tem raio de convergência R. Tá? Então, resumindo, esse teorema diz para nós o seguinte, ó, você conseguiu concluir que a sua série aqui tem um intervalo de convergência ou de raio R. O raio de convergência dela é R. Um R positivo. Se o R for igual a zero, significa que ela só converge no ponto zero, tá? Em nenhum outro lugar. Se esse R for mais infinito, quer dizer que ela converge em todo o R. Toda a reta R. Mas se for um intervalo mesmo, tá? Por exemplo, se o R for igual a π, então ela vai convergir de menos π até π e só. Para valores de x de menos π até π. Tá? Se for 10, de menos 10 até 10. Tá? Aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a série, então se a f ela vai poder ser escrita, vou poder escrever a f de x, ó. Como é que vai ficar a lei da minha f de x aí? A minha f de x eu vou poder escrever ela como somatório para n igual a 0 até mais infinito de Cn x elevado a n. Aonde? Dentro desse intervalo aqui, que é o domínio da função. Tá? Então, daí, como isso aqui é um polinômio, posso interpretar isso aqui como um polinômio. Ô, professor, mas é um polinômio que vai ao infinito. Pois é, mas é que dentro desse intervalo eu posso interpretar como um polinômio porque ela converge. A série converge, ela vira algo. Então, eu posso dizer que f' de x é exatamente isso aqui, ó. Aonde? Neste intervalo aqui. É isso que o teorema está falando lá para nós. Tá? Ok.
tá aí, tem a demonstração que não me interessa agora. Então, por exemplo, aqui, tá vendo isso aqui, ó, a série de potências, determina o raio de convergência dela, tá? Usa o teste da razão, raio de convergência dela é R igual a 1, tá? Então, dentro desse raio de convergência dela, eu posso calcular derivadas desta função aqui, ó, tá? Eu derivo termo a termo, tá? Bom. O que ele está calculando aqui, ó? Olha só. Aqui ele calculou a derivada da derivada. Ele calculou a derivada segunda aqui. Tá? Claro, porque aí eu penso assim, olha só. Bom, isso aqui é polinômio, no fim das contas. Polinômio tem derivada até, né? Até exaurir, até virar tudo zero. Bom, aí eu penso assim, eu vou aplicar isso aqui de novo, esse resultado. Bom, agora eu tenho esta série que está aqui. Beleza, essa série aqui ela tem raio de convergência R. Então, meu amigo, se você baixar aqui o n-1 aqui, ó, e multiplicar por n, e diminuir um grau aqui, que seria a derivada segunda, também vai convergir com raio R. Por quê? Porque é como se essa f' estivesse fazendo as vezes da f, e eu vou calcular a derivada da f', que é a derivada segunda, que é cair esse grau aqui, mais aqui multiplicando o n, em relação a f aqui seria a derivada segunda. Pô, posso aplicar isso aí outras vezes? Pode. Esse teorema aqui é uma consequência do outro. Tá? Bom, aqui ele resumiu tudo, no fim das contas, colocou tudo num teorema só, né? Então, seja a série de potência raio de convergência, então f é a função definida por f de x igual a lá. Existirá a f' com raio de convergência r, e a f' vai ser isso aqui. Tá? Aqui ele só vai ajeitar as coisas aí dos teoremas passados lá para poder escrever, não tem nada demais. Tá? Mas não interessa para nós aí a demonstração. E aqui são exemplos, que eu vou pedir que vocês deem uma lida nesses exemplos aí, para tentar entender ou ver se tira dúvida. O exemplo que a gente fez, ó, tá? Da exponencial, tá? A derivada, a gente calculou e tal, aí ele calculou que a derivada, pô, a derivada é a própria função tal, então beleza. Aqui ele está fazendo um outro exemplo, que é o e a menos x, tá? E aí aqui vai ficar oscilando, beleza. Aqui, ó, ele está pedindo para usar a série, olha só que interessante. Esse aqui é um exemplo que é legal, vocês deram uma olhada nele com calma, depois, ó, que você tiver um tempo aí em casa. Usar a série do exemplo 4 para determinar um valor de e elevado a menos 1 até a quinta casa decimal. Então, ó, valor exato, mas é até a quinta casa decimal. Então, é um valor aproximado do e a menos 1. Tá? Então, da sexta casa para frente eu vou ter erro. Aí ele explica aqui como que faz, tudo certinho e tal, beleza? Aí a aproximação é essa aqui. Então, até aqui, ó, eu vou ter certinho os valores, tá? E olha, vou dizer uma coisa para vocês, calculadora, ela usa isso aqui para fazer a conta, viu, pra gente? Quando você pega lá a calculadora, exponencial, que dá o valor lá para nós, ela tá usando séries de potência para fazer a conta. Beleza. Então aí tem mais aqui um exemplo e depois vem os exercícios. Os exemplos estão feitos, tá? Eu diria para vocês darem uma lida antes de começar a fazer exercício aqui, tentar fazer exercício. Dar uma lida nos exemplos, se tiver alguma dúvida, para daí então a gente conversar. Aí vem a parte de integração. Mano, do mesmo jeito que tem a derivada, tem a integral. Você vai conseguir integrar. Como é que eu vou integrar? Do mesmo, ó, você vai integrar termo a termo. Se é dentro de um raio de convergência, você vai fazer isso dentro de um raio de convergência da série. Tá? Não tem segredo, é a mesma coisa. É como se você estivesse olhando para a série lá dentro daquele intervalo de convergência, como se ela fosse um polinômio lá. Então você pode ir até mais infinito, tranquilo, sem problema. Você só não pode fazer essas merdas aí, quer dizer, essas merdas, você só não pode fazer essas contas, tá? Quando a sua série é divergente. Aí, se a série é divergente, você faz ela virar o que você quiser, você faz o capeta com esse troço, entendeu? Isso aí é coisa do demônio, então não dá pra trabalhar com coisa divergente. Que é o que aqueles caras que tem aquele vídeo lá, famoso lá da internet lá, que fala lá que, se eu somar todos natural dá um número. Dá o caralho, não dá.
cara já começa com coisa divergente, tá? Então não tem, com coisa divergente você não faz conta, tá? Com série divergente, o cara já começa com uma série divergente. A série divergente, meu, você naquele caso lá, tem um monte de vídeo na internet que o cara mostra, dá menos 1 sobre 12, eu vou fazer da 0, vou fazer da menos 1, vou fazer da 1, vou fazer da pi, entendeu? Então, vou fazer da o nariz do cara. Bom, enfim. E aí integral, galera, mesma coisa, não tem, tá? Da mesma coisa, se você entendeu a parada lá das derivadas, você vai entender aqui das integrais, a única coisa que você está integrando, tá? É claro que tem uns exercícios que são legais aqui, ó, por exemplo, ln de 1 mais x é igual a isso aqui, ó, x menos x quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3 menos x a quarto, tal, então é essa série alternada aqui, ó. Como é que ele vai descobrir isso aqui? Ele vai fazer conta de integral aqui, tal, enfim. É tranquilo, não é nada absurdo não, tá? Só continha. E aí usar as coisas que vocês já sabem lá do cálculo de uma variável. É só recuperar aquilo lá. Ah, professor, eu não lembro. Tudo bem, não tem problema. Você pega a internet, pega o teu livro do ano passado, pega sei lá o que e vai relembrar aquilo lá, tá? Vai ver, como é que era mesmo que fazia tal coisa. Busca na internet, não tem problema. Não tem problema para você, professor? Para mim, não. Eu busco um monte de coisa na internet. É claro que você tem que saber aí que vem a coisa. Você tem que saber filtrar as coisas que tem na internet. Porque na internet, né, o Bolsonaro tá lá também, falando um monte de bosta. Então tem que tomar cuidado. Ele e os filhos dele. Você tem que tomar cuidado com o que você pega na internet. Porque aí você pega às vezes um treco lá. Você ri, né, seu viado? Você votou nele, seu viado. Lá. Culpa é sua também, cara. E eu te avisei, cara. Bom, vamos lá. Bom. Então, eu estava dizendo, você pode filtrar na internet. Desculpa aí a brincadeira, Derek. Você pode filtrar na internet e tal, entendeu? Você pode pegar na internet, só que você tem que tomar o cuidado de filtrar tudo certinho, porque senão a gente pega alguma coisa lá que é uma besteira que na verdade eu não posso usar. Por exemplo, vou pegar aqui a soma de todos os naturais dá menos 1 sobre 12. E com isso eu vou fazer, aí você vai fazer merda. Porque isso não é verdade, entendeu? Apesar de ter o vídeo lá dos físicos lá, mas não é verdade, tá? E até agora eu não descobri se aqueles caras fizeram pra fazer gracinha ou se eles realmente acreditam naquilo, né? Bom, enfim, não importa também. Mas é isso. E aí, tem problema então eu consultar a internet? Problema nenhum, meu. Na tua vida, no dia a dia, meu, todos os seus professores, vou falar uma coisa pra vocês, todos os seus professores, quando tem algum problema para resolver no dia a dia deles, de pesquisa, etc e tal, consulta a internet. Se algum deles falar para você que faz tudo sem consultar a internet, eu me castro. Bom, vamos lá. Quem que é mentiroso? Eles estão mentindo mesmo. Eles falam que não, mas todo mundo pega. Não tem como, né? Não tem como. A gente seria muito idiota, muito burro se a gente não fizesse uso desta coisa que a gente tem. Hoje cedo eu tava falando pra minha esposa, falei, putz, na minha época, né? Eu tenho um colega que fala assim, pô, mas eu camelei pra caramba quando eu era aluno, esses caras tem que camelar e se fuder também. Mas, mano, tipo assim, eu concordo com você? Concordo. Porra, eu me fudi, eu não tinha internet na minha época de graduação, eu tinha que me enfurnar dentro da biblioteca e ficar fuçando num monte de livro, respirando poeira, né? Pô, gastando maior tempo, né? Porque eu não tinha um buscador, um algoritmo muito legal para fazer uma busca para mim lá dentro da biblioteca, enfim. Meu, hoje a gente tem isso tudo na mão. Se eu não usar isso daí, eu sou muito idiota, muito retardado. E se eu não permitir que os alunos usem, eu sou mais idiota ainda, porra. Porque eu me fudi, eu tenho que fazer os caras se fuder. Não. E aí eu digo o seguinte, no futuro, do jeito que a coisa evolui, o que vai acontecer? Vai acontecer que vocês, quando vocês estiverem lá com a minha idade, lá seus 50 e poucos anos, e olhar para um guri com a idade de vocês aí hoje, você vai ver que ele vai ter muito mais facilidades em termos de tecnologia que vai estar disponível para ele do que você está tendo hoje, né? Então, e aí? Então aí o cara não pode usar, não pode, eu sei, porque ele tem que aprender. Vai se ferrar, meu. Isso aí é besteira. Bom, então vamos lá.
Bom, é isso, tá? A parte de integração aí já também é rápido. Aí ele entra em série de Taylor, que é o que a gente estava conversando e que a gente então acaba usando para representar, que é esse teorema aqui. Representar, eu pego uma função. A minha função ela é um porre de complicada para trabalhar. O que você faz? A primeira coisa... E na verdade, ó, da onde que foi que surgiu toda essa ideia aqui de trabalhar desse jeito? Surgiu quando os caras olhavam assim, pô, os caras estavam lá trabalhando com equações diferenciais, aí precisava pegar a solução, aí a solução é uma solução é muito complicada, é muito chato, só que não tem como eu pegar e aproximar essa solução por um polinômio. Opa, é uma ideia, né? Tá, mas aí o erro? Você vai cometer um erro, vou pagar um preço por isso, né? Mas pelo menos eu vou conseguir fazer a coisa girar, fazer a coisa andar, construir o treco lá que eu tô precisando, resolver o problema lá de engenharia lá para construir tal bagaça, né? Para ter certeza que vai funcionar, porque, né? Eu tentei construir na tentativa e erro e desmoronou. Tentei de novo, desmoronou. Pô, tem alguma coisa acontecendo. Aí começa a estudar a matemática da bagaça toda. E aí você vê que tem uma função lá que, putz, isso aqui é o ó do borogodó para mim tentar fazer. Então, tá, e se eu aproximar para o polinômio? Aproxima para o polinômio, controla o erro, e aí você descobre o que é que você estava cometendo de erro lá na prática, que o negócio estava construindo e estava desmoronando. Então tá bom, então não posso fazer tal coisa. Aí você vai lá, constrói, não faz, e beleza, aí deu tudo certo. Bom, mas eram os caras que trabalhavam com engenharia, com coisas militares, inclusive, na época. Fourier trabalhava muito com essas coisas, tá? Trabalhava com militares, enfim, né? E aí precisava resolver uma parada de uma pá de coisas, tá? Então, vamos lá, vamos tentar aproximar para o polinômio? Vamos. Então vamos ver quais são as condições, o que tem que acontecer para poder fazer isso aí. Quais são os preços que eu pago por isso, tá? Mas só que o polinômio, porra, é fácil de integrar, é fácil de derivar, é fácil de manipular, calcular o valor numérico num polinômio é fácil, é rápido, isso daí não é complicado. Porra, então, beleza, por polinômio. É o que está sendo feito aqui, ó, tá? Você vai pegar uma função e vai aproximar ela por um polinômio, tá? Que é baseado na própria função. Então, tipo assim, eu poderia construir um polinômio para aproximar. Eu poderia construir um outro tipo de polinômio? Pode. Pô, legal. Aí você começa a pensar, mas qual que é o melhor polinômio entre esses? Vamos supor assim, ó. Eu posso usar uma reta para aproximar uma curva? Pode. Tipo assim, ó. Eita. Então, sei lá. Então, por exemplo, você tem lá uma curva. Tá, beleza. Aí, olha, mas neste ponto aqui, ó, neste aqui, eu quero uma coisa linear. Eu quero aproximar aí por algo linear. Você quer aproximar por algo linear? Mas não precisa ser longe. Tipo assim, a aproximação minha eu quero que ela fique por aqui mesmo. Não quero que ela, por exemplo, seja usada, essa aproximação, para aproximar, por exemplo, algo nesse outro ponto aqui. Não, só naquele primeiro lá. Nesse aqui depois eu penso de outro jeito. É nesse aqui. Nesse aí? Tá, então beleza. Então vamos lá. Então vamos olhar aqui para esse ponto. Então você quer aproximar por uma reta? Pode ser essa aqui, ó, por exemplo, ó. Você olha assim e fala assim, pode ser essa aqui? Não, né? Porque essa daí tá ruim, né? Tá, né? Mas até poderia, né? Bom, qual que é o tamanho desse erro? Você pensa assim, qual é o tamanho do erro aqui? Esse erro aqui e esse erro aqui. Qual que é o maior erro? O maior erro que você está cometendo é esse aqui. Esse erro que eu estou cometendo é menor do que 10 a menos 7? É menor. Então tá bom, foda-se. Vou usar essa reta aí para aproximar esse pedacinho aí, tá? Claro que esse pedacinho aí, ó, é um pedacinho pititico que você pegou lá da curva. Então tá, bom. Mas aí você pega e começa a pensar, você poderia usar também uma outra reta. Poderia usar uma outra reta. Qual reta? Por exemplo, sei lá, você podia usar essa aqui, ó, por exemplo. Vou usar essa reta aqui, ó. Caralho. Vou usar essa reta aí. Pode usar ela? Pode. O erro é melhor? É menor? O erro é menor, tal. Aí você começa a perguntar assim, das várias retas que eu estou usando aí, qual que é aquela que é a melhor aí? Então você acaba fazendo um estudo e descobrindo que
a melhor reta que aproxima aí vai ser a reta que é tangente lá no ponto. Aí você vai ter que... Então é a melhor reta que aproxima, que vai dar o menor erro para você, vai ser a reta que é tangente. Legal, beleza. Ah, então eu posso fazer isso aí com um polinômio de grau 2, que é uma parábola. Pode fazer o mesmo raciocínio com o polinômio de grau 2. Então o pessoal começou a estudar isso daí. Então qual é o melhor polinômio que aproxima? E ao fazer isso daí, o pessoal então descobriu essa bagaça aqui. Ah, é o polinômio que é baseado nas derivadas da função que eu estou aproximando. Beleza, série de Taylor. Tá? E aí tem o erro aqui que é cometido e é calculado aqui. Tá? Que é o erro de Lagrange, resto de Lagrange. Tá? É nome que dá, nome para as bagacinhas aí. Tá? Beleza. Bom, essencialmente série de potências que a gente precisava. Ó, aqui, por exemplo, ó, uma outra coisa, ó. Raiz quadrada de 2. Como que ele calcula a raiz quadrada de 2? Ele usa série de potência também. Como é que eu calculo o seno de alguma coisa? Meu, você vai usar série de potência. Ontem eu já comecei mostrando para vocês como é que é a série do seno. Você vai usar polinômio. É muito mais tranquilo você usar um polinômio para fazer essas contas, que elas estão aproximadas, tem um erro. Tá? Então, por exemplo, numa aplicação eu quero que o meu erro fique menor do que 10 a menos 10. Beleza. A calculadora, aí eu quero calcular o seno de 37 graus. Um erro de 10 a menos 10. Perfeito. A calculadora vai com o polinômio até um certo grau. Ah, mas agora eu preciso de 10 a menos 20. Bom, então você vai ter que aumentar o grau. Vai ter que ir mais adiante. Vai ter que ir até o grau 30. Sei lá, por exemplo. Tá? Para garantir que o teu erro seja menor do que aquilo ali. São coisas assim. Tá? Então, por exemplo, eu quero um acerto até na 14ª casa. Beleza, eu vou ter que usar um polinômio até grau 29. Tá bom, uso o polinômio até grau 29. Tá? Bom, então é isto. Série binomial, não vou nem me preocupar muito com isso. Isso aqui não é parte do nosso assunto. E aí nós vamos olhar para outras coisas depois. Tá? Bom, vou pedir para vocês o seguinte. Vocês vão pegar então a série de potências, que começa, tem bastante página, começa lá para trás, tá? Releiam tudo, vejam os exemplos que estão resolvidos de novo, para na quarta-feira que vem tirar dúvidas, tá? E fechamos hoje, beleza? Nossa, o OBS gravou tudo bonitinho, comportado até agora, que beleza. Bom, se alguém tiver alguma dúvida que quiser perguntar agora, pode perguntar também, tá? Mas eu pretendo tirar dúvidas mesmo. Eu gostaria que vocês lessem essa leitura que eu fiz rápida com vocês hoje aqui, só para dar uma orientada no que, para vocês fazerem uma leitura um pouco mais detalhada, com um pouco mais de calma, na hora que vocês tiverem um tempo aí na casa de vocês, tá? Sobre séries de potência. E daí a gente conversar sobre as dúvidas que vocês tiverem na quarta-feira. Se alguém tiver alguma dúvida antes, quiser me cutucar no zap, também pode, tá? Não tem problema não. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Tá bom, então é isso aí. Bom final de semana. Muito grato pela presença. Cuidado com a porcaria da Covid. E pau na bunda do Bolsonaro. Cuidado com ele. Tchau, professor. Até mais. Falou, até mais, galera. Fique com Deus. Você também, cara. Fica com Deus. Vocês tudo. Bom final de semana.